Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, onde vamos iniciar esse novo dia, que é uma dádiva, é um presente de Deus. Mais um dia que o Senhor nos entrega, e como diz a sua palavra, esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Amém? Sejam todos bem-vindos, vamos chegando, vamos ouvir um pouco a palavra de Deus, aprender um pouco mais da sua palavra. Bom dia, vamos chegando, que Deus os abençoe. Bom dia, Glau, bom dia, Luísa, Vilma, sejam todas bem-vindas, viu? Que Deus os abençoe. Vamos iniciar mais um devocional, mais um momento aí de aprender mais e mais da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem ensinamentos infinitos, não tem fim. Bom dia, Cláudia, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Vamos continuar nessa presença. Deus é bom, né? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre ser cristão. Ser cristão. Infelizmente, esse termo, essa palavra, ele tem caído do seu significado principal. Olha o coraçãozinho subindo aí, gente. Quanto mais coração tiver, a gente espalha essa live aí para o maior número de pessoas. Então pode tocar no coração aí, que ele vai subindo e vai espalhando aí, evidenciando mais essa live, né? Não sei se vocês sabem, aí no cantinho também tem um desenho de tipo um aviãozinho. Você pode mandar essa live aí para mais pessoas, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Que Deus os abençoe. Ser cristão é uma bênção. Ser cristão é reconhecer e seguir Jesus Cristo. Ser cristão é um privilégio, né? Ser cristão é um privilégio. A palavra cristão significa pequenos cristos. Somos pequenos cristos. Nos tornamos cristãos a partir do momento que reconhecemos o Senhor e o seguimos. Nos tornamos cristãos quando a palavra dele começa a ser a nossa súmula, a nossa referência. A palavra dele começa a ser o nosso manual de vida e começamos a segui-lo, começamos a viver segundo a sua palavra, viver segundo a sua vontade. Ser cristão é um privilégio, mas ser cristão também gera em nós responsabilidades. E hoje eu quero falar sobre isso. Temos privilégios e responsabilidades. Ser cristão é maravilhoso. É a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida. Mas ser cristão, que é um privilégio, também tem suas responsabilidades. E esse é o devocional de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esses privilégios e sobre essas responsabilidades. Essa palavra, ela tocou muito meu coração hoje de manhã. Quando eu acordei, eu comecei a meditar na palavra de Deus. Inclusive, eu já enviei o meu devocional escrito. Se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão do WhatsApp, depois dessa live, manda um oi para mim no meu WhatsApp. Se você não sabe qual é o meu WhatsApp, ele vai estar lá no link da bio do Instagram. Eu te adiciono na lista de transmissão, porque todo dia, antes desse devocional online, eu disparo uma lista de transmissão com devocional por escrito, com uma palavra, para que você possa começar o seu dia. E ela fica lá na lista de transmissão, toda vez que você quiser ler, ela está lá disponível para você, tá bom? Então, eu acordei muito cedo, né, para variar um pouco, e fiz o devocional escrito e comecei a meditar na palavra de Deus
E Deus me trouxe uma palavra muito abençoada para mim, e eu tenho certeza que vai ser uma palavra abençoada para cada um de vocês. Eu quero ler com vocês 2 versículos, 2 capítulos, quer dizer, um que está em 1 Pedro, capítulo 1, 23 e 25, diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 e 25, diz assim, a palavra de Deus. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como uma relva, toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Nós fomos regenerados. Ao ter encontro com Jesus Cristo e viver com Ele uma experiência única, singular e eterna, nós nascemos de novo. Nós nos tornamos nova criatura. Isso gera em nós um privilégio, mas também gera em nós responsabilidades. Nós devemos andar, nós devemos falar, nós devemos agir, nós devemos pensar como uma nova criatura. Porque pela palavra de Deus viemos a conhecer a Jesus Cristo e ter com Ele um relacionamento. Esse relacionamento gerou em nós o que chamamos de justificação. Somos justificados diante de Deus, porque, sendo pecadores, a ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós, porque a sua própria palavra diz: o salário do pecado é a morte. Mas quando tivemos o privilégio, a alegria de ser alcançado pelo amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, nós fomos justificados. E com essa justificação fomos regenerados, nascemos de novo, nos tornamos nova criatura. Isso é um privilégio, mas isso também gera responsabilidades. Agora eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. 1 Pedro, continua no 1 Pedro, no livro de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim, prestem bem atenção nessas palavras de Pedro. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para eles, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso isso. Devemos nos livrar agora como nova criatura. Devemos nos livrar de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Devemos ser como crianças recém-nascidas, desejando de coração ardente o leite espiritual, puro, para que por meio desse leite, que é a palavra de Deus, que é o que Deus tem para nós, cresçamos na salvação. Agora, porque provamos do Senhor e provamos que o Senhor é bom, quando temos um relacionamento com Deus, provamos do Senhor e vemos que Ele é bom.
E à medida que a gente vai se aproximando dele, nos tornamos pedra viva para edificação espiritual. Queridos, nós temos privilégios de sermos quem somos. Isso é um privilégio. Mas não podemos negar que esse privilégio traz responsabilidades. Responsabilidades. Para quem está chegando agora, queridos, sejam bem-vindos, bom dia, que Deus os abençoe. Em sua primeira carta, Pedro nos dá a descrição do que é ser cristão, de como viver, do privilégio que temos e das responsabilidades que temos. Pedro nos conta o que é ser um verdadeiro cristão, um crente em Cristo, e enfatiza os seus privilégios e suas responsabilidades. E desta porção da palavra de Deus que lemos, eu quero extrair pelo menos 7 pontos importantes, bem rápidos, objetivos, direto para mim e para você, do que é ser crente, do que é ser cristão, verdadeiramente, sem envergonhar o Evangelho. Porque o que vemos aí fora são escândalos envolvendo a palavra de Deus, envolvendo a igreja, envolvendo o Evangelho. E nós precisamos ser verdadeiros cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? A primeira coisa que podemos extrair de ensinamento da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz que os crentes são descritos como recém-nascidos. Recém-nascidos. Sabe, começamos uma vida cristã, nascemos numa família de Deus como bebês espirituais. Que imenso privilégio ser filho de Deus. Isso é um privilégio único, singular. Nascemos numa família real. Nascemos de um reino onde existe um rei e Senhor. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Precisamos entender que somos um bebê em evolução espiritual, através da palavra de Deus. Quando eu falo evolução, eu estou falando de crescimento. E precisamos entender a nossa paternidade nesse novo nascimento. Precisamos entender que temos um Pai maravilhoso, único, e que derrama e dá a nós o seu leite para nos alimentarmos adequadamente com o alimento correto, que vai nos fortalecer como novos bebês em Cristo. E precisamos tomar cuidado para esse alimento espiritual não ser prejudicado. Devemos evitar que esse puro leite não seja realmente um alimento único, de uma única fonte, que é a palavra de Deus. Por isso que Deus, Jesus Cristo, é suficiente. Sabe, queridos, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus Cristo, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Sabe, querido, eu vejo até crente que faz um monte de coisa. Domingo está na igreja, segunda-feira está num local aí onde tem uma pessoa revelando alguma coisa. Na terça-feira, sei lá, vai na missa. Na quinta-feira vai, sei lá, num centro espírita. A conversão ali passou longe. O novo nascimento não existiu. A partir do momento que nos tornamos bebês nas mãos do Senhor, nas mãos de um Pai amoroso, Ele derrama sobre nós o leite espiritual da sua palavra, e com isso vamos crescendo
crescendo na graça, no amor de Deus. Precisamos ter um alimento para nos fortalecer todo dia. Fortalecemos a nossa carne quando comemos, nos alimentamos, almoçamos, jantamos, mas precisamos alimentar o nosso espírito, como os bebês recém-nascidos que precisam de leite. Mas, na medida que vamos crescendo, nos tornando pessoas mais maduras, precisamos agora de alimentos sólidos. Alimentos sólidos que nos vão dar novos nutrientes para que possamos avançar e crescer mais e mais. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante. De fato, embora a esta altura já devêssemos ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino e na justiça. Agora observa isso que eu vou dizer aqui, que eu vou ler. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe, queridos, não basta ser cristão. Ser cristão é um privilégio, mas temos a responsabilidade de crescermos todos os dias. É um exercício constante, como diz aqui em Hebreus. Crescer todos os dias, até nos tornarmos pessoas maduras espiritualmente. E dessa forma estaremos aptos para discernir o bem e o mal, para discernir as coisas de Deus, para entender as coisas de Deus e assim permanecer nesse privilégio que é ser filhos de Deus. Temos a responsabilidade, queridos, de cuidar da nossa vida espiritual. A nossa vida é dom de Deus, a nossa vida é graça de Deus e não devemos e não podemos viver de qualquer jeito. Temos grandes responsabilidades. E eu creio que a maior responsabilidade de um cristão, é procurar viver no centro da vontade de Deus. Para cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida da carne também, o corpo que precisa ser cuidado, para que isso tudo aconteça de forma responsável e não de qualquer jeito, devemos estar e viver no centro da vontade de Deus. Pedro nos ensina que somos descritos como recém-nascidos, mas não podemos e não devemos permanecer sempre como recém-nascidos no Senhor. Precisamos crescer, precisamos meditar na sua palavra todos os dias, se alimentar de alimento sólido e ir crescendo na graça, no conhecimento, para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? A segunda coisa que devemos observar, o segundo ensinamento que devemos extrair dessa porção da palavra, está em 1 Pedro, que lemos, capítulo 1, versículo 14, que diz que os cristãos são descritos como filhos obedientes. Filhos obedientes. Sabe, esse é um avanço. Deixamos de ser simplesmente bebês recém-nascidos no Senhor, pois agora somos recém-nascidos obedientes. Nos tornamos filhos obedientes. Estamos crescendo. É um privilégio ser uma criança com a capacidade de entender o que Deus fez e que a sua graça nos tornou em Deus. A nossa responsabilidade como filhos de Deus é ser obediente. É um privilégio ser filho, mas a nossa responsabilidade é nos tornarmos filhos obedientes. Sabe, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, do início ao fim do seu ministério, ele foi extremamente obediente ao seu Pai, obediente à vontade de Deus.
mesmo sabendo de todas as coisas que iam acontecer com ele, e conhecemos a história, teve uma morte de cruz pesada, teve um sacrifício pesado, único, mas ele foi obediente até o fim. E nós precisamos ter a responsabilidade de obedecer a Deus. Devemos ser filhos obedientes. Isso nos diz que quando nascemos de novo, entenda isso, quando nascemos de novo, o princípio da obediência é colocado em nós. É nos dito claramente que a obediência deve ser o nosso estilo de vida. Devemos obedecer sempre. É muito importante a gente viver de acordo com essa obediência em Deus. Sabe, ser obediente não deve ser um sacrifício. Ser obediente deve ser um entendimento de que Deus tem o melhor para mim e para você. Ser obediente significa ser humilde, entender que o que Deus tem vai além daquilo que possamos imaginar, daquilo que até queremos. A obediência a Deus nos protege. A obediência de Deus nos faz continuar no caminho correto. A obediência a Deus nos faz manter o foco. A obediência a Deus nos faz viver coisas extraordinárias, porque a obediência a Deus gera em nós consequências físicas e espirituais. É um privilégio ser filho de Deus, mas é uma responsabilidade que temos que ter de ser filhos obedientes. Terceira coisa importante que devemos extrair desse texto que lemos, que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, é que os crentes, os cristãos, são descritos como pedras vivas. Como pedras vivas. Sabe, aqui, nessa parte, sem dúvida Pedro está pensando no que foi registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o 20, mas eu quero extrair o versículo 18, que é o mais importante, que diz assim: e eu lhe digo que você, Pedro, e sobre essa afirmação, que você é Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-las. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe, queridos, Jesus Cristo está dizendo sobre essa pedra, que é você, que é uma pedra viva, eu edificarei a minha igreja. Sabe, queridos, a igreja de Cristo, ela não é composta por paredes, por cadeiras, por púlpitos. A igreja de Cristo são pedras vivas que juntas se tornam um alicerce, se torna uma igreja de Cristo viva, ou seja, é eu e você juntos como uma comunidade de cristãos verdadeiros, genuínos, salvos em Cristo, nascidos de novo, que forma a igreja de Jesus Cristo. E essas pedras vivas, a porta do inferno jamais prevalecerá. Entenda, ser cristão é ser uma pedra viva. É ser uma pedra viva. Que privilégio é para nós sermos uma pedra de um edifício espiritual, o templo de Deus. Mas a nossa responsabilidade nisso qual é? Sabe, ser pedra viva na casa espiritual do Senhor é oferecer sacrifícios espirituais a Deus através de condutas, testemunhos e vida no altar. Ser pedra viva no edifício espiritual é ser um sacrifício vivo, uma entrega espiritual através da conduta, da obediência e do testemunho de vida no altar
Existe uma frase que eu acho fantástica e que a gente deve gravar isso no nosso coração, que é: nós temos o dever e a responsabilidade de falar para os outros aquilo que aconteceu conosco. A palavra de Deus é muito clara e a ordem de Jesus é muito clara: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, a partir do momento que nos tornamos filhos obedientes e percebemos e notamos que somos uma pedra viva dessa construção de Deus, nós temos o dever de falar desse amor que um dia nos alcançou e que está pronto para alcançar outras pessoas. Mas sabe qual é a maior forma de evangelização que existe? É a sua forma de viver. É a sua forma de viver. E essa frase que eu vou dizer para vocês, eu não me recordo do autor, se eu não me engano é do Billy Graham, mas eu não posso afirmar, não tenho certeza, que diz assim: pregue o evangelho. Pregue o evangelho a toda criatura. Se precisar, fale. Pregue o evangelho a toda criatura. Se precisar, fale. Ou seja, a pregação que eu e você devemos fazer, que é nossa responsabilidade como filhos de Deus, como filhos obedientes a Deus e como pedras vivas dessa construção, desse templo de Deus, é viver de acordo com a sua palavra, é viver de acordo com os seus ensinamentos, através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas condutas, o evangelho estará sendo pregado. E eu quero lançar uma pergunta que você não precisa responder. Responda para você mesmo. Como você tem andado? Como você tem pregado a palavra de Deus? Faça uma autoanálise e, se precisar corrigir algumas coisas, não perca tempo. Se coloque diante de Deus. Se arrependa, peça perdão, vira a página e segue adiante. E segue adiante. É um privilégio ser pedras vivas, mas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Quarto ponto que eu quero extrair de Pedro, de 1 Pedro, é que os crentes são descritos como os peregrinos e forasteiros. Sabe, Pedro está dizendo que não fazemos parte deste mundo, pois pertencemos a outro mundo, no qual estamos aqui de passagem, viajando. E é um grande privilégio para nós sermos apenas residentes temporários aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, não pertencemos a esse mundo. Por isso que quando nascemos de novo, as coisas desse mundo nos assustam. Os valores, os princípios escandalizam. As coisas que para esse mundo são normais, para nós não são normais. E por que temos esse sentimento? Por que temos essa conduta de perceber que o mundo está completamente do avesso, onde as coisas não são mais vista como escândalo, como absurdo? Porque não somos desse mundo. Como não pertencemos a isso, nós acabamos rejeitando essas coisas, e assim deve ser. Devemos permanecer firmes até o fim. Até o fim. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, isso é Paulo dizendo, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, querido, a nossa vida é um vapor. Hoje estamos aqui, amanhã
de repente não estaremos. Duas coisas podem nos tirar desse mundo. Duas coisas: a morte e a volta de Jesus Cristo. Qualquer uma das duas, estaremos com Ele. Qualquer uma das duas, estaremos eternamente com Ele. Ou seja, voltaremos para casa. Voltaremos para casa. Ah, queridos, como eu anseio por isso. Como eu anseio de voltar para casa. Isso aqui não faz parte da minha vida. Eu não pertenço a esse lugar e eu creio que você também não. Somos forasteiros. Estamos aqui de passagem. E a nossa responsabilidade é passar por aqui, transmitindo amor, compaixão, perdão, acolhimento, gratidão. Essa é a nossa responsabilidade. É um privilégio ser forasteiro. É um privilégio não fazer parte desse mundo. Mas estamos em viagem e é nossa responsabilidade nessa viagem alertar os outros que também não são desse mundo. Não sabem disso, mas não são desse mundo. Devemos espalhar amor, gratidão, perdão, compreensão, acolhimento. Sabe, queridos, o meu coração, ele arde pelas almas. O meu coração arde pelas almas. Eu amo as pessoas. E eu sei que eu estou aqui de passagem. E sempre que eu puder falar do amor de Jesus Cristo para essas pessoas, eu não vou perder a oportunidade. Sempre que alguém questionar e perguntar a razão da minha fé, eu sempre falarei. Precisamos aproveitar a oportunidade e espalhar esperança nesse mundo que não tem nenhuma esperança. Por isso esse devocional deve ser compartilhado. Por isso esse devocional todos os dias deve ser espalhado. Por isso que as palavras de Deus devem ser espalhadas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu uso muito a internet. Por quê? Por dois motivos. Eu sou da área de tecnologia, minha formação é em tecnologia, eu sou analista de sistema, não trabalho mais com isso. Hoje eu vivo 24 horas em função do meu chamado, do ministério que me foi dado. Mas o computador, ele faz parte da minha vida, das coisas que eu desenvolvo. E eu sei que ali dentro da internet existem milhões e milhões e milhões de pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então eu não perco tempo. Eu sei que isso é uma responsabilidade minha. Se você entrar nas minhas redes sociais, seja ela qual for, entrar no YouTube, enfim, você só vai ver ali postagens falando do amor de Deus. Um dia, eu acho que faz um mês e meio mais ou menos, uma pessoa que eu não conheço escreveu na minha rede social: nossa, mas você fala de Jesus. Em toda rede social sua que eu entro, você está falando de Jesus. Eu falei: é. A gente fala aquilo que o coração está cheio. Essa foi a minha resposta. A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. A gente só compartilha aquilo que temos. Então, queridos, entenda que você e eu somos forasteiros e temos a responsabilidade de, enquanto estivermos passando por este mundo, espalhar a esperança. Quinto lugar, hoje eu estou mais longo um pouco, mas já está acabando. Quinto lugar que podemos extrair: os crentes são descritos por Pedro como servos de Deus. Aqui Pedro diz que os crentes são homens livres, porque Cristo deu essa liberdade, mas não devemos tornar essa liberdade como uma desculpa e uma licença para não fazer nada
em prol do reino de Deus. É um grande privilégio ser servo de Deus, mas é uma responsabilidade tremenda, agir e fazer pelo reino de Deus. Ser servo é um privilégio. Agir como servo é uma responsabilidade. Sabe, queridos, não perca tempo de servir. Sirva na sua comunidade, sirva na sua família, sirva no seu trabalho. Ser servo não é só servir na igreja. Ser servo é você servir em todo e qualquer lugar que você tiver. Ser servo é ser igual, semelhante, imitador de Jesus Cristo. Eu sempre digo e sempre vou repetir nesse devocional: tudo que fizer, seja para a honra e glória do Senhor. Tudo que você fizer, não espere troca. Tudo que você fizer, faça por amor. Se coloque sempre no lugar de Jesus Cristo. O que Ele faria naquele momento que você está vivendo? O que você faria? Sabe, a gente sempre precisa orar e pedir a Deus que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz, para que o Espírito Santo possa nos conduzir de como agir como servos de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, deixa claro que somos servos. Somos pessoas que, por nascerem de novo, serem obedientes, se tornarem filhos de Deus, automaticamente nos tornamos servos do Senhor. Não perca tempo. Trabalhe para o reino. Faça pelo reino. Isso é muito gratificante. Servir é muito gratificante. Servir a Deus é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Sexto e penúltimo ensinamento que podemos extrair dessa porção da palavra que lemos. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9 e 10, Pedro nos diz que somos bons mordomos. Somos bons mordomos. Sabe, queridos, a mordomia cristã, ela deve ser reconhecida e encarada para aqueles que nasceram de novo. O que é a mordomia cristã? O que é ser mordomo? É entender que tudo que temos, tudo, não nos pertence. Tudo que temos, os recursos que temos, os bens que temos, a vida que temos, não nos pertence. São presentes de Deus, são dádivas do Senhor, que Ele nos deu para cuidarmos. E tenha certeza que no final da vida, Deus vai dizer: o que você fez com tudo aquilo que eu pedi para você cuidar? O que você fez com a sua vida? O que você fez com os bens que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com o trabalho que eu te dei? O que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O princípio da mordomia é entender que tudo vem de Deus, que Deus é a fonte de todas as coisas e que nada nos pertence. Ser filho de Deus é um privilégio. Ser mordomo de Deus é um privilégio. Só que gera grandes responsabilidades. Sabe, queridos, caixão não tem gaveta. Nunca esqueça disso. Caixão não tem gaveta. Tudo que temos aqui, quando partirmos, seja arrebatado por Jesus Cristo, ou seja pela morte física, tudo ficará aqui. O que você tem feito com as coisas que Deus lhe deu? Sabe, devemos usar todas as coisas que Deus nos deu com responsabilidade, entendendo que essas coisas não nos pertencem,
é do Senhor e prestaremos conta. Nunca esqueça, você é um mordomo. Tudo que você tem, você precisa cuidar. Sabe, os filhos que você tem, eu tenho 3, não são meus, são herança do Senhor. Mas enquanto eles estiveram comigo, eu os cuidei, ensinei os princípios cristãos. E hoje louvo a Deus que estão todos servindo na casa do Senhor. Cada um na sua cidade, cada um na sua vida, formados, trabalhando. A minha missão foi cumprida como pai. Hoje eu glorifico a Deus por isso. Mas filhos são como flechas que lançamos. Falo com eles quase todos os dias. Não vivem mais comigo, cada um tem a sua vida. Uma está casada, outros estão namorando. Mas servem ao Senhor, um é missionário. E louvo a Deus por isso. Mas eles, desde o primeiro momento, eu sempre entendia que eles eram herança do Senhor e nunca foram meus. Mas eu os cuidei, segundo a palavra do Senhor. Entenda, devemos viver como mordomos do Senhor. E para finalizar, o 7º ponto que eu quero extrair é que Pedro, no capítulo 4, versículos 15 em diante, diz que somos cristãos. Somos cristãos. Que tremendo privilégio é ser um cristão, carregar o nome de Cristo em nós, mas que responsabilidade isso gera em nós. Ser como Cristo. Portanto, devemos ser amorosos, graciosos, agradáveis, verdadeiros, honestos, gentil, compreensível, humilde. Devemos ser cristãos. Eu quero finalizar lendo com vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Eu vou repetir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, que todos nós considerem que somos servos de Cristo e encarregados dos seus mistérios, dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. E eu quero terminar lendo 2 perguntas para vocês, deixando 2 perguntas. Você é um cristão, um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo? Se sim, você, como o Senhor Jesus, está tornando cada vez mais semelhante a Ele, sendo como Ele. Ser cristão é um privilégio. Ser cristão gera muita responsabilidade. E aí, está disposto? Está disposta? Este foi o devocional de hoje. Ele foi um pouco estendido porque, pelo conteúdo que eu preparei, exigiu, mas que possamos entender os privilégios que temos e que eles são carregados de responsabilidades. Não existe nada melhor do que viver segundo esse privilégio que temos de ser cristão, de ser filhos de Deus, de ser obediente ao Senhor, de carregar o ministério de vida, ser fiel até o fim, espalhar esperança, ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, não através de discurso, mas através de conduta. Eu vou repetir aquela frase que eu falei: pregue o Evangelho, se precisar, fale. Se precisar, fale. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus abençoe nossa manhã, o nosso dia, e que possamos viver realmente no centro da vontade de Deus, que é um privilégio, e que possamos encarar todas as responsabilidades desse privilégio. Entenda, Deus conta comigo e com você para avançarmos o reino,
para falarmos desse grande amor que um dia nos conquistou, nos trouxe de volta para a vida. Precisamos amar o próximo, amar as almas e trabalhar por elas, para que o reino de Deus cresça cada dia mais. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Presença essa que nos despertou e nos trouxe para viver este momento. Obrigado pela Tua palavra. Palavra como essa, Senhor, nos fortalece, nos mostra o que devemos fazer. Nos mostra que é um privilégio, Senhor, ser filho, é um privilégio ser servo, mas também é grande responsabilidade que é colocado diante de nós, de te obedecer, de fazer a tua vontade e de espalhar o teu amor neste mundo que vivemos. Ah, Pai, como é bom saber que não pertencemos a esse mundo, como é bom saber que estamos aqui de passagem, como é bom saber que somos peregrinos, mas enquanto estivermos aqui em viagem, possamos falar do teu amor, possamos espalhar esperança, possamos falar da tua palavra e possamos mostrar ao mundo aquilo que o Senhor fez com cada um de nós. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, porque nesta manhã o teu amor nos alcança mais uma vez e nesta manhã as tuas misericórdias se renovam. Obrigado, Pai. Que alegria é poder te servir, que alegria é poder estar pronto para assumir todas as responsabilidades que ser cristão nos oferece. Oh, Pai, que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-nos de forma sobrenatural, que possamos ser usados em Tuas mãos para fazer a Tua vontade. Pai, eu te peço agora por todos aqueles que estão aqui, online comigo, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa deles, seus filhos, seus negócios, e que eles possam cada vez mais caminhar na consciência de que são filhos seus, que devem ser obedientes ao Senhor e que devem realmente entender qual a responsabilidade que eles têm diante do Teu reino e diante da Tua presença. Dai graça, dai sabedoria, dai força. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém da vontade, da Sua vontade. Toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo que existe na vida deles, daqueles que estão passando por isso, caia por terra agora em nome de Jesus, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, seja uma realidade viva na vida de cada um deles. Oh, Pai, eu te peço por aqueles também que assistirão essa live depois, que a Tua boa mão esteja sobre eles, que esta palavra possa conduzi-los no trilho novamente, que eles possam sentir a mesma presença que estamos sentindo aqui, que eles possam sentir ao ouvir essa live, que eles possam ser tocados e transformados pela Tua palavra. Pai, eu te peço por este novo dia que está se iniciando, para cada um de nós, que seja um dia cheio da Tua graça, do Teu favor, da Tua ajuda. Continua conosco, caminha junto conosco, Senhor, nos ajudando, nos orientando, nos sustentando, que possamos chegar no final deste dia e dizer: obrigado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, que possamos não só ouvir a Tua palavra, mas praticá-la, para que ela se torne vida em nós. É no nome de Jesus que eu oro, e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra seja vida no coração de vocês. Amém? Que essa semana seja a melhor semana da sua vida, que este dia seja um dia extraordinário na presença de Deus. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Continue firme. É um privilégio ser quem você é diante de Deus, mas também é uma grande responsabilidade ser representante de um reino. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Depois de 24 horas ela vai subir para o YouTube. Espalhe esperança, espalhe a mensagem de Jesus Cristo. Amém? E como eu falei no início do devocional, se você deseja participar da minha lista de transmissão, onde todo dia de manhã eu mando uma mensagem escrita, um devocional escrito, assim que terminar a live, já manda uma mensagem para o meu WhatsApp dizendo que você quer participar da lista de transmissão. Se você não sabe qual é o meu WhatsApp, vai lá no link da bio
lá da descrição do perfil. Entra lá, que lá tem o meu WhatsApp, tem a lista de transmissão, e aí você recebe uma mensagem todos os dias, tá bom? Eu faço devocional, queridos, há 10 anos, espalhando esperança para esse mundo, e isso para mim é um privilégio, mas também é uma responsabilidade, né? Que a palavra de Deus possa te conduzir ao caminho que você deve andar. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, e amanhã, se Deus assim permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Desculpa pelo tempo, né? Hoje ficamos aí bastante tempo, mas o assunto demandou esse tempo, tá bom? Eu prometo que amanhã vai ser um pouquinho mais curto, tá? Porque eu sei que todo mundo aí tem os seus compromissos e os seus afazeres. Que Deus te abençoe e até amanhã.